Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 1, nós lemos até o versículo 21, e hoje nós continuamos dando sequência à nossa série de mensagens no livro de Atos. Chegamos agora ao capítulo 15, e com a graça de Deus nós vamos cobrir esses versículos hoje. Então, Atos capítulo 15, versículo 1 ao versículo 21. Eu creio que todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordaram com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora pela tua iluminação, pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, que o Senhor venha exaltar o seu nome, glorificar Cristo, abençoar o teu povo, Pai.
É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós continuamos com o livro de Atos, e como eu não vou conseguir cobrir tudo isso aqui, e o meu foco vai ser até o versículo 11, porque finaliza aí com o discurso de Pedro, eu quero dar para vocês, e essa é uma das minhas preocupações quando nós pregamos, nós lemos a Bíblia em sequência dessa maneira, é que você entenda a estrutura do livro, a mensagem central daquilo que o autor, no caso aqui Lucas, quer passar para você. Qual a mensagem? O que ele tem com isso? O porquê essa passagem está colocada aqui? Sempre essa é a pergunta que eu quero responder. Por que essa passagem está colocada aqui nesse momento? E ela antecede uma outra coisa que vem depois, porque é uma construção. Os apóstolos, os escritores bíblicos, Lucas, Marcos, eles não estão jogando coisas ali só por livre exercício da sua memória. Eles têm um começo, um desenvolvimento e um fim planejado. Eles têm verdades teológicas, espirituais, profundas que eles querem revelar naquilo que eles estão escrevendo. Porque eles têm que ser seletivos. Eles não colocam todo o material que eles conhecem, eles não colocam todas as histórias que eles ouviram. Eles têm uma direção que eles querem seguir. Então, todo livro que você vai ver na Bíblia, que você vai ler no Novo Testamento, tem que seguir uma direção, tem um propósito. Então, se a gente foge dessas coisas, a gente não consegue entender. Se nós lemos esses textos separados por capítulos e por perícopes, que são a quantidade de versículos, de uma quantidade certa de versículos, nós perdemos essa conexão. Porque a gente lê o Evangelho, Jesus curou um cego, Jesus fez isso, e parece que Jesus tem um monte de histórias desconectadas que foram colocadas juntas. Mas todas elas estão apontando, na verdade, para uma mensagem, né? Como vocês se lembram que eu fiz em Lucas. Aqui não é diferente. Então aqui nós temos uma estrutura, esse texto tem uma estrutura e tem uma razão de ser. E esse texto está aqui no capítulo 15, porque Lucas está vindo construindo, e eu tenho tentado demonstrar isso, deixar isso claro. Se eu fui feliz nisso até agora ou não, aí já é outra conversa. Mas o que Lucas está construindo? Ele está querendo deixar claro que toda a missão aos gentios nunca partiu de Paulo. Nunca foi uma obra do apóstolo Paulo. Nós vimos isso no capítulo 10, no capítulo 11, quando Pedro começa a pregar para os gentios. Então nós precisamos entender essas coisas, para que a gente possa entender a unidade da igreja, que nunca houve um plano humano nisso, não foi alguém que desenvolveu isso, foi o Senhor, que pelo Espírito Santo guiou a igreja. Aí o capítulo 15, nós podemos dividir isso aqui em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 5, nós temos aí o problema. O que está acontecendo? Esses homens da Judéia, eles chegam lá e causam um transtorno violento, porque eles mudam o evangelho, como nós vamos ver aqui. O que eles pregam não é o evangelho. Causa um problemão no meio da igreja. Então vamos mandar Paulo e Barnabé para Jerusalém para resolver isso aqui lá. E é interessante que nós temos, Lucas enfatiza aí, eles são bem recebidos pela igreja, eles são bem recebidos pelos presbíteros, eles são bem recebidos pelos apóstolos. Vê distinção, uma clara distinção aí. Eles vão então discutir isso aqui com a congregação, mas eles vão discutir isso aqui entre os líderes da igreja. Existe uma liderança que guia a igreja, que governa a igreja. E Lucas quer enfatizar isso aqui. Depois que o problema é apresentado, que vai-se para Jerusalém, aí nós temos uma primeira fala. E a primeira fala é do apóstolo Pedro. Depois nós temos uma segunda fala, que é do apóstolo Paulo. Depois nós temos uma terceira fala, que é de Tiago, irmão de Jesus, que são líderes. Mas a primeira fala de Pedro, ele vai falar o quê? Eu tive uma ordem de Deus para ir aos gentios. A segunda fala vai ser o testemunho do apóstolo Paulo, que as obras que ele fez testificavam essa ordem que veio de Deus. Nós fizemos isso porque o Senhor fez através de nós. Não fomos nós que fizemos isso, foi o Senhor que fez através de nós. E a terceira coisa, para testemunhar
de tudo isso que eles estão falando, para dar a base para que o argumento deles fosse aceito. Qual o argumento? Nós não precisamos de circuncisão. Esse é o argumento. Eles querem a circuncisão, os outros falam, nós não precisamos da circuncisão. Por que nós não precisamos da circuncisão? Primeiro Pedro levanta e fala, porque foi Deus que me mandou para os gentios. É palavra de Deus ir para os gentios. Segundo, porque os milagres que nós fizemos atestam que Deus está nisso. Terceiro, agora vem de Tiago. Tiago vai falar o quê? O testemunho das Escrituras. Agora ele vai citar a Bíblia para mostrar e comprovar que a ida dos gentios e que a decisão tomada pelo Concílio de Jerusalém de não circuncidar gentios é uma coisa bíblica. Então nós temos 3 testemunhos. O testemunho de Deus ordenando, o próprio Deus ordena. Nós temos o testemunho dos milagres, dos atos de Deus, e nós temos o testemunho da palavra. Então é isso que tem que ficar claro para você quando você lê esse texto. Você não pode fugir dessas coisas, senão você perde a mensagem do texto. É isso que o texto quer dizer, tá? Mas aí a gente tem alguns problemas bem práticos, a gente precisa também entender o que está acontecendo, porque algumas coisas que estão acontecendo aqui, são coisas que acontecem ainda hoje. Por exemplo, se você voltar aí, nós temos um problema de política na igreja. E na igreja agora, no todo. Se eles fôssemos transferir para hoje, nós teríamos um problema na denominação. Porque nós temos muitas denominações, né? Não era o caso naquele tempo. Então, nós temos um problema de denominação agora geral, uma coisa nos Estados Unidos todo, não é uma coisa regional, não é uma coisa lá no Massachusetts, não é uma coisa na Penuel. É um problema na denominação, por causa de política de igreja. Por quê? Porque o apóstolo Pedro ele vai falar aqui, e ele vai dar a razão que ele começou a pregar o evangelho para os gentios, porque Deus falou com ele. E se você se lembra, o Pedrão é aquele cara que se Deus não dá uma visão para ele, ele nem sai de casa para falar, ele nem abre a porta para falar com o gentil. Então, quando Pedro se levanta aqui, e Lucas registra isso aqui, ele não está registrando isso aqui por registrar. Ele está registrando que Pedro se levanta, porque Pedro era o maior resistente de tudo esse negócio de gentios. Não é à toa. Então, Pedro se levanta para defender o apóstolo Paulo, e aliás, um pouquinho antes disso aqui, o apóstolo Paulo tinha repreendido ele em Antioquia, porque ele estava comendo, quando chegaram esses homens da parte da Judéia, ele estava comendo com eles, e se separou dos gentios. Então, se você ler a carta aos Gálatas vai mostrar isso, que Paulo repreende Pedro publicamente pela atitude dele. Então, isso aqui, quando Pedro se levanta para defender Paulo aqui, é de uma humildade sem tamanho, porque ele tinha acabado de ser repreendido por Paulo. E Pedro é aquela pessoa que ainda tem aquele senso religioso judaico muito forte. Então, mais uma vez, não é à toa que Lucas está dizendo que Pedro se levantou para apoiar o apóstolo Paulo sobre a circuncisão. Porque ele havia entendido. Demorou um pouco para ele entender, precisou de visão, precisou Deus quase que descer do céu para falar com ele. Só faltou isso. Precisou ser repreendido por Paulo, precisou de um monte de coisa, mas o Pedrão chegou lá. Como muitos de nós, demora um pouco, mas chega. Apanha, não, tá bom, Deus, entendi. Mas ele é o primeiro, então, que vai para os gentios. E ele tem encontro com Cornélio. Nós vimos isso. E agora os gentios são aceitos na igreja. Interessantemente, ninguém fala de circuncisão. Quando Pedro vai lá e eles batizam eles, ninguém exige circuncisão dos gentios. Agora, eles voltam e continua a vida a mesma coisa. Agora, quando o apóstolo Paulo vai e começa a pregar para os gentios de toda a Galácia e vai espalhando na sua primeira viagem missionária o evangelho, as igrejas pipoca igreja para todo quanto é canto. Porque Deus faz o ministério deles frutífero. Note que eles deixam isso muito claro no versículo 4, quando eles dizem, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Não somos nós que fazemos, é Deus quem faz através de nós.
Não existe poder nenhum em mim. Não existe capacidade nenhuma em mim. Eu sou pó e cinza. A graça vem do Senhor. O agir vem do Senhor. O abrir corações para entender a mensagem vem do Senhor. O abrir a minha mente para que eu mesmo possa entender a mensagem vem do Senhor. Não há nada em mim, não há nada em nós. É tudo graça e vem do Senhor. Então o apóstolo Paulo e Lucas já deixam muito claro isso aqui. Desde o ir, do pregar e o fazer já vem de Deus, para que ele vai chegar na conclusão da graça aqui. Mas tudo é graça na nossa vida, do começo ao fim, a nossa vida cristã é graça. Então perceba que ele não está falando que são eles que fazem. Deus fez através de nós. E eles deixam isso muito claro. Então começa a pipocar a igreja, para tudo quanto é canto. E aí perceba que agora o apóstolo Paulo volta, e ele agora já fundou a igreja por um monte de lugar diferente, a igreja está expandindo, mas o número de gentios já ultrapassa o número de quê? De cristãos judeus. Isso causa o quê? Inveja. Isso causa um problema agora na igreja de inveja, porque agora eles estão vendo que a igreja gentílica está crescendo assustadoramente. Agora os judeus de Jerusalém estão perdendo poder, e não é sem razão que Antioquia vai virar o grande centro da teologia mais tarde. Se você estudar a história da igreja, você vai ver isso. Então, tem essa competição, mais tarde vai começar a haver escolas lá de Antioquia, escolas ali de Jerusalém, os caras não vão se dar muito bem, porque é uma questão de poder, briga de poder na igreja, porque a igreja é feita de homens, e nós somos problemáticos. Então, até o ponto que o apóstolo Pedro estava indo lá e batizando os caras, estava tudo bem, porque, é uns gentiozinhos, uns gatos pingados aqui, outros gatos pingados ali, está tudo tranquilo. Agora, a partir do momento que o apóstolo Paulo vai, Deus começa a abençoar o trabalho dele, e a galera começa a converter em massa. Opa, peraí, isso está ameaçando agora o nosso poder, o nosso status. Entende isso? Então, é isso que está acontecendo aqui. Nós precisamos entender isso aqui. Aí nós vemos que, a partir do versículo 1, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Agora eles estão colocando em jogo a salvação das pessoas. Isso aqui é algo muito sério. E aí a gente entende, a gente aprende nessa passagem aqui, que nós não precisamos de muitos para destruir o que muitos fizeram. Nós não precisamos de muitas pessoas, para destruir o que muitas pessoas trabalharam para construir. Porque o texto é muito claro, alguns homens, e nem especifica quem são, alguns homens da Judéia vieram. Aí no versículo 5 a gente vai saber que eles são do partido dos fariseus e etc, etc. Alguns homens vieram, alguns homens causaram tanto tumulto na igreja, que a igreja estava prestes a se dividir por causa de poucos homens. Nós não precisamos de muita gente para dividir a igreja. Nós precisamos de poucas, nós podemos ter poucas pessoas e elas têm a capacidade de dividir a igreja. Em outras palavras, de novo, nós não precisamos de muitos para destruir o que muitos construíram. E aí nós vemos a partir do versículo 2 a importância da pregação correta do evangelho. A verdade importa. Isso é muito importante falar na época que nós vivemos. Porque nós vivemos na época do relativo. Nós vivemos na época do politicamente correto. Nós vivemos na época do sincretismo. Nós vivemos na época em que a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Não existe verdade absoluta. Se não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade e você não pode querer puxar ou empurrar a sua verdade para cima de mim. A sua verdade é a sua verdade. Mas, em outras palavras, o que essa agenda e o que essas pessoas estão falando é: a verdade não importa. Mas quando nós olhamos para esse texto, e nós vemos o versículo 2, quando eles chegam questionando a salvação pela graça, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Eles não se calam, porque eles colocaram em jogo um fundamento, um pilar da fé evangélica, que é a graça.
Eles querem tirar o que sustenta todo o edifício da nossa fé, que é a graça, e substituir por quê? Por obras. Aí o apóstolo Paulo e Barnabé fazem o quê? Não. Grande discussão e contenda começou a ter entre eles. Porque nós somos de uma geração que fala que não importa o que é. Se você tem sentimentos verdadeiros, tudo é amor. E nós olhamos para os textos bíblicos e nós vemos nesse próprio texto que os apóstolos e os primeiros líderes da igreja não têm problema em falar que imoralidade é imoralidade. E ponto. Chamar de imoralidade o que a Bíblia chama de imoralidade. Mas nós somos uma geração que chama imoralidade de amor e está todo mundo ok com isso. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade, mas a verdade importa. Porque se não existe verdade absoluta, nós podemos pegar esse livro, rasgar e jogar fora e ir embora daqui, porque nós não temos motivo nenhum para estar aqui. Se não existe verdade absoluta, você está perdendo o seu tempo aqui hoje. Porque nós estamos aqui, porque nós cremos que essa é a palavra de Deus, revelada através dos escritos de homens que Deus usou para nos dar a Bíblia. Ela é a verdade absoluta, única regra de fé e prática para as nossas vidas. Amém? Então a verdade importa. Por quê? E por que a verdade importa? Porque eu posso ser completamente sincero e acreditar e estar sinceramente enganado. Eu posso ser completamente sincero na minha fé e estar sinceramente enganado na minha fé. Como eu costumo dizer aqui, não é a fé que salva. Porque se fosse assim, se fosse a fé que te salvasse, nós podíamos colocar aqui um ídolo aqui na frente, você se ajoelha aqui, e você coloca toda a sua fé nesse ídolo. Porque se o que importa é a fé, se o que o salva é a fé, então a gente pode ter fé em qualquer coisa, e essa fé vai ter que naturalmente nos salvar. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é a fé que salva, é o objeto da fé. Se a sua fé estiver colocada em qualquer outra coisa que não for em Cristo Jesus, a sua fé, ela é incapaz de te salvar. Então a verdade importa, porque se você crê numa mentira, não importa o quão sincero você creia nessa mentira, ela não pode te salvar. Você pode ser a pessoa mais sincera, você pode ter a maior fé desse lugar, você pode colocar, aliás, toda a nossa fé aqui reunida em uma só pessoa, e essa pessoa crê numa mentira, ela não vai ser salva. Por quê? Porque o que salva não é a fé, não é a quantidade de fé, é a pessoa, é o objeto da fé. Nós somos salvos não porque nós cremos, mas nós cremos, a nossa pouca fé, a nossa fé falha é colocada num Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos salva, a nossa fé está colocada em Cristo, e na sua graça, na sua obra redentora nas nossas vidas. Porque se a sua fé estiver colocada em qualquer outra coisa, meu irmão, minha irmã, você pode ser sincero. Porque esse é o argumento de muitas pessoas, e aliás eu já escutei isso mais de uma vez. Não, o que importa, Rodrigo, é que eu tenho a minha fé. Eu creio realmente nisso. Mas você crê num erro, e essa fé sua não vai te salvar. Dá para entender essa questão? Então, a verdade importa por várias razões. E aí, a partir do versículo 1, eu sei que nós temos um problema aí, o problema todo está ligado à questão da circuncisão. A circuncisão era o sinal da aliança no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, como que você mostrava que você fazia parte do povo de Deus? Você era circuncidado, os homens eram circuncidados. Então, o sinal da aliança era a circuncisão. Isso deveria ser um sinal perpétuo, porque nós vemos isso no capítulo 9 de Gênesis. E, aliás, esse texto aqui é muito interessante, porque se você volta aí, no versículo 1 de novo, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés. E eu li isso aqui, isso me intrigou, porque a circuncisão não vem de Moisés. Ela vem de quem? De Abraão. Ela não vem de Moisés. Aí eu fiquei pensando e remoendo,
tempo para entender isso aqui, por que eles colocaram, por que Lucas registrou isso aqui, que eles falaram de Moisés, não falou de Abraão. Por que Moisés e não Abraão? Porque esses caras são tão fanáticos da lei, que não importa o que veio antes, porque eles querem mesmo uma letra, uma ordem, uma lei. Eles querem descer de novo, goela abaixo, a lei. Eles querem voltar para a lei. Porque todo o texto está apontando para isso. É por isso que eles nem citam Abraão. Eles estão falando Moisés. E realmente, se você vai para Levíticos 21, você vai encontrar que a circuncisão continua, porque Deus havia dado isso, mas isso ele havia dado antes do período da lei. Mas eles querem lei. Então eles citam Moisés em vez de citar Abraão. É isso que eles estão fazendo aqui. Então, Deus chega para Abraão e fala, olha aqui, Abraão, você agora vai ter o sinal da aliança. O sinal da aliança agora é a circuncisão. A circuncisão, você vai ter que circuncidar todos os seus filhos. No 8º dia, você circuncida todo mundo, e você, então, tem o sinal da aliança. O sinal da aliança. Então, o que confunde eles, e aqui agora eles têm fundamento para acreditar e questionar o porquê que essas pessoas não são circuncidadas. Porque se o sinal da aliança é um sinal perpétuo, se a aliança que Deus fez, aliás, com Abraão é uma aliança perpétua, ela é inquebrável, se Abraão vai ser usado para alcançar todos os povos da terra, nele vão ser abençoadas todas as famílias da terra, e a aliança com ele é uma aliança inquebrável, o sinal da aliança tem que estar acontecendo, e o sinal da aliança não está acontecendo, e nisso eles estão corretos. Porque existe uma lógica interna aqui. Mas o que eles não entenderam foi que Jesus nunca exigiu a circuncisão. Jesus é Deus. O que eles nunca entenderam é que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Ah, foi o apóstolo Paulo que colocou essas heresias aí. Foi Jesus que fez. Por que Jesus que fez? De onde você tirou isso, Rodrigo? Da grande comissão. Porque se você volta na grande comissão, ide por todo mundo pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguma coisa aqui falando de circuncisão? Jesus sabia, ide por todo mundo. O que tem em todo mundo, fora de Jerusalém, fora de Judá, fora de Israel? O que tem fora dali? Gentil. Então Jesus já sabia que eles iam para os povos incircuncisos, e Jesus nunca falou de circuncisão. Jesus aboliu, Jesus troca esse símbolo. Na verdade ele não abole, ele troca o símbolo. Nós saímos da circuncisão e agora nós temos o batismo. E aí você começa a entender também aquilo que o apóstolo Paulo vai deixar de uma maneira muito clara para nós, vai esclarecer nas suas cartas agora, com relação à circuncisão e o batismo. É Paulo que vai colocar isso para nós de uma maneira sistemática, que vai nos ensinar sobre isso. Mas Jesus é aquele quem dá autoridade para isso, não é Paulo. E é ele que mostra. E aí esse capítulo você começa a entender alguma coisa, no capítulo 15 de Atos. Você começa a entender a teologia da aliança, que Deus nunca teve dois povos. Deus tem um único povo. Israel, no Antigo Testamento. A igreja no Novo Testamento, que é o novo Israel. Então você vê que não existem dois povos diferentes, existem duas alianças diferentes. A aliança feita com Abraão é a nossa aliança. Nós somos filhos de Abraão pela fé. E esse texto aqui vai deixar isso muito claro. Aliás, esse é um grande texto para falar sobre batismo infantil. Eu não quero entrar nisso. Mas se a aliança e a circuncisão era para os meninos de 8 dias, e aqui nós temos um novo símbolo, o símbolo do batismo, instituído por Jesus, agora modificado, transformado. Capítulo 15 de Atos é um capítulo base para batismo infantil. Aí depois isso vai para a internet e vira um problema. Então, a circuncisão e o batismo são o centro dessa discussão toda aqui. Porque a discussão está conectada com relação à circuncisão e o batismo, como eu acabei de explicar tudo isso daí. Mas também vem uma outra agora, e o centro de toda essa questão, que é a pergunta: como nós somos salvos? Como nós somos salvos? Porque no final, o centro de tudo isso daqui, é por isso que isso gera uma grande discussão, porque o apóstolo Paulo não perde o tempo dele discutindo coisas periféricas.
Ele não perde o tempo dele discutindo com quanto de água a gente batiza alguém. Você não vai encontrar isso na Bíblia. É por isso que você não vai encontrar isso na Bíblia, porque é periférico. Você batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com o elemento água. Agora, se você vai colocar o camarada dentro da água e matar ele afogado lá, ou não, ou se você vai só jogar água nele, esses dias estavam querendo que eu batizasse a galera com um copinho de água, no meu copinho de água aqui, aí já é outra conversa. E por que o apóstolo Paulo não falou nada disso? Por quê? Porque a gente quer lei. Mas o apóstolo Paulo não está preocupado com lei, ele está preocupado com salvação. São coisas secundárias. Ele não está preocupado com coisas secundárias. Agora, quando eles pegam na salvação, na graça, na eleição, aí a figura muda. Aí a figura muda. Então a pergunta é: como nós somos salvos? Como nós somos salvos? E aí, o que eles apresentam basicamente é fé em Jesus mais obras. O que os judeus querem colocar aqui é: para que você seja salvo, você precisa de fé em Jesus, você precisa de fé no Messias, porque o texto fala que eles creram no Messias. Mas o que eles estão falando é: se você não se tornar judeu, você não pode ser salvo. Se você não se tornar como um de nós judeu, você não pode ser salvo. Então, salvação para eles é Jesus mais obras. Jesus mais obras. Então, essa é a pegada deles. Agora, qual que é a pregação do Evangelho de João Batista? Qual que é a pregação do Evangelho de Jesus? Qual que é a pregação do Evangelho dos apóstolos? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas, vem a pergunta dos judeus: mas e a obediência? Então eu vou me arrepender e vou crer, e eu vou viver do jeito que eu quero viver? Porque se eu sou salvo pela graça, isso vai me levar de libertinagem. Isso vai me levar a viver uma vida devassa, uma vida entregue ao pecado. Não, se é me arrepender e ter fé em Jesus, então vou fazer o que eu posso fazer, o que eu quero fazer. Então não precisa obedecer? Precisa. Só que existe uma grande diferença entre você crer em Jesus Cristo e você adicionar obras a isso. Porque se você colocar Jesus mais alguma coisa, isso é igual a salvação por obras. Se você colocar Jesus, fé em Cristo, arrependimento, mais alguma coisa, você tem um sistema de salvação por obras. Em outras palavras, você volta para o judaísmo. E, aliás, essa é a grande pergunta que eles têm que responder. Tá bom. Se você precisa crer em Jesus, se arrepender e ter as obras de obediência à lei, para que Jesus serve? Porque essa era a pergunta que mata eles. Por que Jesus veio? Se nós precisamos das obras, para que ele veio? Então não existe liberdade, não existe graça. Vocês acabaram de anular a graça, que é todo o livro de Gálatas, a Epístola aos Gálatas. Então, por que nós precisamos apenas de fé e arrependimento? Porque a verdadeira fé e o verdadeiro arrependimento, eles vão produzir obediência. A fé e o arrependimento vão produzir obediência livre e espontânea, genuína. Você não vai obedecer para merecer alguma coisa de Deus. Você não vai obedecer para que Deus te dê alguma coisa em troca. Você não vai obedecer para Deus te salvar. Você vai obedecer porque você creu em Cristo, na obra redentora, naquilo que Ele fez. E aquilo que Ele fez transformou você de dentro para fora. E agora você vai obedecer por amor e não mais porque você tem que obedecer. Então,
essas coisas que nós queremos acrescentar, o que eles queriam acrescentar aqui, eles estão destruindo com todo o edifício que Cristo construiu. Porque eles queriam adicionar obras à fé. Ou seja, eles destruíram com a graça de Deus. Aí Pedro ele vai responder a isso, depois que os apóstolos já haviam falado, porque os apóstolos chegam lá, o Barnabé e Paulo chegam lá e explicam, olha, mas os cristãos, os nossos irmãos gentios creram, foram batizados, etc. E nós fizemos, Deus fez através de nós muitos milagres para isso e tudo mais, para testificar que Deus os aceitou. Agora levanta Pedro, lembra de Pedro que eu acabei de falar, o mais resistente de todos. Agora o negócio começa a mudar. Peraí, se o Pedrão falou um negócio desse, e ele apresenta agora então um argumento em favor de Paulo, a partir do versículo 7. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Ele está se referindo aos capítulos 10 e 11 do livro de Atos, que é a ida aos gentios, que é a ida dele à casa de Cornélio, a visão dos animais, etc. Ele está se referindo a isso aqui. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo. É o argumento dele. Então, a resposta de Pedro aqui, em síntese, se eu posso resumir o que Pedro está colocando aqui, que ele está ensinando aqui, é que se nós adicionarmos qualquer coisa à fé e ao arrependimento, a salvação não é pela graça, ela é por obras, como eu já disse. A síntese do pensamento de Pedro aqui, do versículo 7 ao versículo 11, é essa. Se nós adicionarmos qualquer coisa, porque é assim que ele termina o versículo 11, se nós adicionarmos qualquer coisa à fé e ao arrependimento, nós acabamos com o cristianismo, nós voltamos ao judaísmo. Jesus não serve para nada, nós voltamos a uma religião de obras. Esse é o argumento dele. Se a exigência do evangelho é obediência, então qual a diferença do judaísmo? Se a exigência que o evangelho faz, se a exigência que Jesus veio para nos dar é a obediência à lei, qual a diferença do judaísmo? Nenhuma. Nós ainda somos salvos pelas obras. Aliás, nós ainda continuamos perdidos pelas obras, porque as obras não salvam ninguém. Então a religião das obras tem dois caminhos, e é o problema que ele está querendo deixar aqui, muito claro. A religião das obras tem dois caminhos, e dois caminhos apenas. Quais são esses dois caminhos? A arrogância ou o desespero. Por que a arrogância ou o desespero? Porque se você cumpre com a lei, como os fariseus pensavam que cumpriam, e Jesus teve várias discussões com eles para mostrar que eles nunca cumpriram a lei. Você vai ver isso nas discussões deles, como por exemplo com o jovem rico, que ele pensa que ele obedecia a lei, mas aí Jesus vai mostrar para ele que ele nunca obedeceu a lei. Ah, você ama o seu próximo? Vai, vende tudo que você tem e dá para ele. Opa, peraí, Jesus. Jesus joga na cara dele, Jesus humilha ele. A falsa religião dele, a falsa piedade dele. Então eles pensam. Aí o outro vai e pergunta para ele, o mestre da lei vai e pergunta para Jesus, mas Jesus, amar a Deus eu amo desde que eu nasci. Quem é meu próximo? Ah, quem é seu próximo? Vou te mostrar que você não ama Deus, nem ama o seu próximo. O seu próximo, e ele conta a parábola do bom samaritano. E aí o cara sai de lá atordoado, porque ele nunca seria capaz de amar um samaritano. Jesus é um gênio. Jesus é um gênio. Só de lembrar das histórias eu já fico empolgado. Então, a religião das obras ela vai nos levar para dois caminhos. Eles eram arrogantes ao ponto de pensar que eles amavam a Deus e amavam as pessoas, porque todo o resumo da lei é o amor. Aliás, Jesus resumiu assim, a Bíblia resume assim, todo o resumo do Antigo Testamento é esse. Você quer ir para o céu por obras? Tem uma maneira, meus irmãos. Essa é a maneira. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame ao próximo como você se ama. Em outras palavras, ame perfeitamente como Deus e você vai para o céu por obras. Quem se habilita?
Porque todo o Antigo Testamento não está falando de lei. As leis estão apontando para um fim: amor. A lei aponta para o amor, desde o Antigo Testamento. O resumo de toda a lei é amar a Deus e amar as pessoas. É para isso que a lei serve. É para isso que ela foi dada. Então, em resumo, quer ser salvo por obras? Ame perfeitamente como Deus ama. Você vai ser salvo por obras. Qual que é o problema? Você não consegue nem se amar perfeitamente. Porque o seu amor é tóxico com você mesmo. Então você vai ser um arrogante, um prepotente que vai olhar as pessoas de baixo, de cima para baixo, e vai pensar assim: eu sou melhor que você porque eu faço isso, porque eu cumpro com a lei. Então, se a salvação é por obras, eu vou me achar bom. Isso vai me afastar das pessoas, que é o contrário do que a lei exige, do que a lei espera. Em vez de aproximar, eu vou me afastar porque eu me acho bom, porque eu cumpro a lei. Então, esse é um caminho. O segundo caminho é o caminho do desespero, que muitos de vocês aqui experimentaram já, quando vocês viviam debaixo de um jugo de lei. Muitos de vocês que vieram de religiões onde a ênfase é a lei, é a obediência à lei, viveram esse jugo da lei, da religião. Eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, senão Deus vai me castigar, senão Deus vai me matar, senão eu vou perder minha salvação, e etc, etc, etc. E ainda estão passando e colhendo os frutos desses anos de religiosidade e de frustração. Porque a lei vai te levar à arrogância, ao desespero, porque você vai olhar, e quanto mais você tenta cumprir com a lei, mais incapaz você, se você é honesto, você vai ver que você é incapaz de cumprir com a lei. E aí você vai ser levado ao desespero, como Lutero foi levado ao desespero. Se você conhece a história de Lutero. Quanto melhor ele tentava ser, mais ele viu o pecado dele. E então ele entendeu a graça. Ele entendeu que se fosse pelos méritos dele, ele não conseguiria nunca. E entendeu que a justiça de Deus vem do Evangelho, vem de Cristo. Então a religião vai nos levar ou à arrogância ou ao desespero. Só o Evangelho vai nos levar à liberdade e à obediência verdadeira. Porque a fé em Jesus e o arrependimento vão produzir essa obediência. Quando nós entendemos que é pela graça e não pelas obras, isso vai nos levar à verdadeira liberdade. Vai lançar fora nosso medo e nosso orgulho. Porque quando nós entendemos que é pela graça, eu não olho mais ninguém de cima para baixo. Por quê? Porque eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que você. Eu sou farinha do mesmo saco, carente da graça de Deus, que não consegue cumprir com a lei, pó e cinza, que está de pé apenas exclusivamente por causa da graça de Jesus Cristo. Então, a graça vai me levar à humildade, porque eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém no céu vai bater no peito e falar assim: eu estou aqui porque eu obedeci a lei. Mas a graça vai me levar também a lançar fora o medo da rejeição, o medo de falhar, o medo do inferno. Por que vai me levar a lançar fora todo o medo? É por isso que Jesus fala que o amor lança fora todo medo. Por quê? Porque quando eu entendo a graça, eu sei que não é o meu esforço, eu sei que é apesar de mim, apesar das minhas obras, apesar de quem eu sou salvo pela graça. Isso não depende de mim, vem dele. Ele me amou e ele me conhecia antes mesmo de eu fazer qualquer coisa. Ele me escolheu e escolheu me amar, apesar de quem eu sou. Então eu não pego Deus de surpresa com os meus pecados, com as minhas mazelas. Ele me amou. Então quando eu entendo a graça, o meu medo de Deus vai embora. Eu tenho liberdade na presença do Senhor. E aí o versículo 8 e 9, ele fala uma coisa que é muito importante. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Então aqui ele vai mostrar o quê? Que a salvação é uma obra interna, que vai transformar o externo. A salvação é uma obra interna e não externa, como os fariseus estão querendo colocar. Porque para eles o que importa é o exterior, é como você anda, se você é circuncidado, é o que você faz.
Mas essas coisas, como diz Paulo, isso só tem aparência de religiosidade, de coisa boa. Mas elas são incapazes de transformar alguém. Nós precisamos de uma salvação, de uma transformação interna. E quando nós formos transformados internamente, isso vai transparecer do lado de fora. O pecado que antes eu amava, agora eu odeio. Porque eu sou bom, porque eu fico me vigiando. Não. Nós precisamos de uma troca de natureza. Porque muitas vezes nós somos e vemos pessoas que estão na igreja, que são como lobos dentro de uma gaiola. Ele é um lobo, ele está dentro da gaiola. Ele não está mordendo nenhuma ovelhinha, ele não está matando ninguém, ele está tranquilinho ali, está vendo aquele lobinho mais tranquilo? É uma ovelha. Abre a gaiola e deixa ele sair. E aí você vai ver a natureza dele. Muitas vezes nós nos escondemos debaixo de uma casca de religião, e é isso que a religião faz. Ela tenta aprisionar o lobo, o nosso lobo, dentro de uma gaiola. Mas quando, por algum motivo, essa gaiola é aberta, a nossa verdadeira natureza aparece. É por isso que nós não precisamos de uma religião externa. Nós não precisamos de mandamentos externos. Nós precisamos de uma transformação interna do que? Da nossa natureza. Deus precisa nos transformar de lobos devoradores em ovelhas. Isso é só Deus que faz. Entende a diferença entre você ter uma religião externa, algo externo, é onde você só se aprisiona dentro de uma gaiola, se tranca lá, e fica segurando para você não sair de lá, porque você sabe quem você é. E aquela que você agora é transformado de dentro para fora, agora você vive como uma ovelha. Por que você vive como ovelha? Porque agora você é uma ovelha. Você não está fingindo ser uma ovelha. Essa é a diferença da religião interna, da graça e da religião de obras externa. Essa é a diferença. Então, a demonstração da salvação está no Espírito Santo. Como que Pedro qual que é o argumento de Pedro para demonstrar e deixar claro que eles agora estão salvos, independente dessas coisas externas? Mais uma vez, internamente. Como é interno? Agora o Espírito Santo desceu sobre eles. A diferença entre você e aquela pessoa lá fora que não é salvo, não é as suas obras. As obras são consequências, vão acontecer, porque o Espírito Santo agora habita em você. Então a evidência da nossa salvação é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então Deus purificou o coração deles. E note que isso aqui é passivo, é Deus quem purifica o nosso coração, não somos nós que purificamos o nosso coração. Nós andamos em obediência, nós andamos em fé, nós andamos debaixo, fazendo aquilo que agrada a Deus, não porque nós purificamos, porque agora nós nos transformamos. Mais uma vez, é obra de Deus, é graça. Ele purificou o coração deles. De novo, ele está enfatizando aqui que a obra é interna, não é algo que é alcançado pela religiosidade e obediência dos mandamentos. É todo o ponto desse texto aqui. Graça, 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 não é obra, não é obra, não é obra, é isso que ele está enfatizando aqui. Lucas quer deixar muito claro que salvação é pela graça, e só pela graça, e só pela graça. Aí a conclusão, versículo 11, nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é recebido pela fé, quando nos arrependemos e colocamos a nossa esperança nele, na obra dele, naquilo que ele fez. Nós somos salvos pela graça de Deus, demonstrada em Cristo Jesus, quando nós cremos no Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, e a nossa única esperança de salvação não são obras externas, não é obediência, não é nada em nós, é a obra de Cristo que nos purifica, mas isso vai trazer transformação externa. Isso vai ser demonstrado. Se você é salvo, se o Espírito Santo habita em você, você não vai andar como você andava. Mas isso, mais uma vez, eu não vou cansar de enfatizar isso. Isso não é o Rodrigo chegando para você, você tem que parar com isso, você tem que parar com aquilo. Não sou eu, é o Espírito que vai te convencer. E você vai parar naturalmente. Então nós precisamos entender que o Evangelho é um comunicado e não um contrato. O Evangelho é um comunicado e não um contrato. Porque quando nós anunciamos o Evangelho é um anúncio.
O evangelho é um anúncio, são boas novas. Quais boas novas? Daquilo que Jesus Cristo fez por você e por mim. Não é um contrato, você vem aqui, assina isso aqui para mim, porque no contrato você tem cláusulas que você tem que obedecer. Se você não obedeceu, existe uma quebra de contrato, você perdeu seu contrato. Esse não é o evangelho. O evangelho é um anúncio e não um contrato. É um comunicado, não um contrato. Que nós então entendemos e recebemos pela fé. E aí, em último lugar, nós precisamos entender que as nossas preferências, elas têm que ficar de fora e não misturarmos as nossas preferências e chamarmos de evangelho. O que eu estou falando? O evangelho não é uma cultura que nós implementamos. E esse foi um dos erros de muitos missionários, porque os missionários iam para pregar o evangelho e chegavam lá, nas tribos, chegavam lá nos países, e eles pregavam o evangelho, e as pessoas criam no evangelho. Agora essas pessoas querem forçar essas pessoas a falar como eles, a se vestir como eles, a fazer o que eles fazem, a adotar os aspectos da cultura deles. Não, se vocês não adorarem a Deus dessa maneira, com o piano que nós adoramos, isso aí vocês estão fora. E ainda assim, ainda é assim hoje no meio da igreja. Não, esse povo aí não é crente. Por quê? Porque esse povo faz isso. Muitas vezes nós queremos pregar o evangelho e não paramos no evangelho. Nós queremos forçar as pessoas a aceitar as nossas preferências culturais, as nossas preferências de culto, as nossas preferências religiosas. Quando nosso chamado é para pregar o evangelho, a cultura é que Deus vai transformar. É Deus que vai transformar. Porque você chegar para um africano e querer colocar ele de terno e gravata para pregar, você está enrolado. Aliás, se chegar para um brasileiro naquele calor e colocar aquela galera de terno e gravata, por que você acha que a gente prega de terno e gravata no Brasil? Aquele calor violento que é o Brasil. Porque nós fomos evangelicalmente colonizados pelos americanos, que usam terno e gravata. Por quê? Porque aqui é frio. Não, se você não usa terno e gravata, você está errado. E só abrindo um último parênteses aqui, porque eu prego de terno e gravata? Porque eu entendi uma coisa que vem do Antigo Testamento, aliás. Que nós representamos o Senhor. Os sumos sacerdotes, os sacerdotes, eles tinham uma roupa especial para eles, que eles deveriam se apresentar, porque eles representavam o santo. Se eu representasse o meu país como em qualquer ministério, se eu fosse um embaixador do Brasil aqui, como eu teria que estar vestido? Eu sou embaixador do rei. Então essa é a seriedade. Então nós mostramos nos pequenos detalhes, mas você não coloca, mas se o cara não prega dessa maneira, então ele está em pecado, não é um servo de Deus. Eu estou colocando a minha preferência religiosa em cima dele. Isso não é o evangelho. Então nós temos que tomar muito cuidado para que não querer colocar sobre as pessoas um jugo que não é o evangelho, e é um jugo de obras, e sairmos do evangelho. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai, e te pedimos graça para viver o simples e puro evangelho de Jesus Cristo. Porque, Senhor, nós sabemos que nós somos muito fáceis de cair da graça e buscar obras, e querer sair, Senhor, da graça do Senhor Jesus Cristo, e buscar sermos salvos pelos nossos próprios méritos. Essa é a nossa tendência, Senhor. Isso não é a tendência dos judaizantes daquele tempo, essa é a nossa tendência hoje. Então dá-nos graça para ficarmos no evangelho. E obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor nos salvou, pela graça, independente das nossas obras, mas a nossa fé, o nosso arrependimento vão gerar em nós uma obediência livre, espontânea, graciosa, em reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor fez por nós em Cristo. Então gera, Pai, em nós esse coração agradecido, esse coração que entendeu a tua graça, que recebeu a sua graça. Livra-nos do orgulho, livra-nos da arrogância, livra-nos de acharmos que nós somos alguma coisa e merecemos alguma coisa.
Lembra-nos, ó Deus, que nós somos o que somos pela tua graça. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.